Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né, ligados à parte de mecanismo, né, análise de processo, e hoje a gente vai estar respondendo, né, na verdade não é nenhuma resposta de forma direta, né, mas a gente vai verificar os conceitos, né, para chegar a uma situação problema e aí sim, né, poder estar respondendo, né. Uma pessoa mandou uma mensagem para o nosso Instagram, né, referente a corte, né, corte de chapas utilizando o jato d'água, né, no caso corte de materiais, né, de metais com jato de água, né. E aí no caso a pergunta era referente a parâmetros, né, parâmetros de corte, né. Essa pessoa vinha da área de usinagem convencional, estava fazendo algumas capacitações e agora estava nessa área e estava com muita dúvida referente a parâmetros, né. Ele até mandou, né, informações do fabricante, né, da máquina e o grande detalhe, né, ligado a essa questão de corte utilizando jato de água, né, é que sim existe parâmetros, obviamente, como a maioria dos processos industriais, né, para não dizer todos, mas a grande maioria. E nesse caso aí está ligado a parâmetro de corte sim, né? Tá ligado a parâmetro de corte sim. Só que aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Quando a gente vai para usinagem ou convencional ou CNC, né, o qual se utiliza, né, ferramentas de corte, né, existe essa questão ali da remoção do material, as ferramentas intermediárias que são utilizadas ali no processo, né, seja para um aplanamento, um fresamento, um torneamento, enfim, e não deixa de ter ali os parâmetros de corte. Só que nesse caso do jato de água, é relativamente mais simples, né? É relativamente mais simples porque a gente está levando em consideração um sistema onde, né, vou dar um foco aqui, a gente leva em consideração um sistema o qual a gente tem o cabeçote, né, o qual vai ser gerado, na verdade não é nem ser gerado, né, direcionado, né, porque ele é gerado por meio de uma bomba. E aí antes de falar até do cabeçote, alguns conceitos, né, ligados à parte de jato, né, de corte ligado a jato de água, né. E aí tem esse detalhe importantíssimo que é a questão da pressão, né. O corte em si, ele ocorre com base nessas características, né. E uma das características principais é a pressão, né, o qual vai gerar no fluido, né, vai fazer com que o fluido ele se torne, a água, né, ela se torne uma relação sônica, né, supersônica ali de ação, ou seja, a água, o fluxo do jato de água, né, é um fluxo de jato supersônico, né. Então você acaba tendo uma velocidade muito grande ali na proporção que o fluido ele vai estar saindo ali do cabeçote, né, que o fluido vai estar saindo ali do cabeçote. E esse é um dos principais princípios que fazem com que seja possível o corte, né? Então, falando aí sobre essa questão de princípios, né, de conceitos, antes da gente falar ali dos parâmetros, né, esse comentário inicial, né, até dar um destaque aqui, que é ligado à pressão, é um detalhe importantíssimo, porque a bomba que é utilizada nesse tipo de corte, ela é uma bomba que precisa gerar, né, uma pressão nominal muito elevada, né? Existem bombas aí que chegam na casa aí próximas aí dos 6.500 bar, né, de pressão, né, e 6.500 bar de pressão geradas, né, faz com que seja uma pressão ultra elevada, né. Você pega aí características, exemplo de suporte de mangueiras para alta pressão, chegando ali na casa de 60, 80 bar, né, e aí a gente está falando de um valor muito maior, né, aí chegando próximo ali dos 6.500 bar, né, não necessariamente necessitando chegar a 6.500 bar, mas normalmente ali entre 6.000 e 6.500, né, acaba sendo aí uma relação de pressão muito alta. E aí o que acontece? Essa pressão ela precisa ser convertida, obviamente, ali em velocidade, né, e aí é onde entra o detalhe, né, que é do bico aqui de saída, né, do cabeçote. Né? Então esse bico de saída aí faz com que você tenha, né, essa conversão. O diâmetro de passagem é muito pequeno, né? Ali na casa ali de 2 milímetros a 5 milímetros, né? Dependendo aí do fluxo que vai utilizar, né? Inclusive essa questão do diâmetro
altera, né, algumas características de parâmetros de corte, né, obviamente. E além da questão da água em si, né, dessa questão da água com essa velocidade supersônica, né, a gente está falando também de outro detalhe que pode ser inserido, né, que é o abrasivo. Né? Você pode ter o corte puramente com a água, né, apenas com essa pressão ultra elevada, mas também você pode ter o abrasivo que faz com que você tenha, né, um poder, você não, né, a máquina de corte, né, tem um poder de corte muito elevado, né, e faz com que você tenha a possibilidade de cortes enormes, né, chegando aí a cortes entre 20 e 30 centímetros de espessura, né, ou seja, a gente está falando aqui de espessura, né, exemplo, aqui tem uma chapa que a gente fez aqui, um esboço, né, então 30 centímetros aí, um pico elevadíssimo aí para corte, né, a gente está falando de 300 milímetros, né, de corte, né, então é um poder de corte muito grande. Né, então você tem essas características. O jato de água puro, né, ele é utilizado em materiais mais flexíveis, né, menos resistentes, né, a indústria da área de espuma utiliza muito, né, o jato de água puro aí para corte, né, a parte de descartável em geral é muito utilizado, né, mas aí quando você entra para a parte metalúrgica em si, né, o jato de água aí com abrasivo acaba sendo o principal foco, né. O próprio cabeçote acaba formando ali um vácuo, né, que faz com que você tenha a mistura da água com o abrasivo, e você tem esse poder de corte aí elevadíssimo, né, acaba fazendo um sistema de Venturi, né, e fazer com que você tenha esse poder de corte enorme, né, não só na indústria metalúrgica, mas em indústrias que você tem aí necessidade de corte de materiais com uma elevada resistência, né, indústria da parte cerâmica, né, de vidro, compósito, enfim. Né, então faz com que o sistema de corte de jato de água ele seja muito utilizado. Então praticamente você tem duas vertentes, né? Indústrias que utilizam ali o jato de água com abrasivo, e indústrias que utilizam o jato de água apenas supersônico, né? Beleza, então falar dessas características iniciais, o que acontece? Quando a gente está falando da questão da movimentação desse cabeçote de corte, né, o qual vai gerar ali, né, o jato de água, esse cabeçote ele vai, obviamente, seguir um percurso o qual vai ser inserido por meio de programação, né, ou seja, um sistema de CAN, né, de manufatura assistida por computador, ou seja, um sistema de coordenado numérico, né, CNC mesmo, mas aí entra essas características dos parâmetros, né? E aí você tem parâmetros tanto ligados à parte do corte, como parâmetros de fabricação e do fluido utilizado, né? Um dos detalhes do uso desse tipo de equipamento é que você tem ali uma perda do material devido ao próprio tipo de fluxo, que faz com que você tenha ali não vou dizer nenhuma evaporação, né, evaporação dos detalhes também que ocorre, né, mas o próprio fluxo de vento no local, né, então você acaba perdendo ali, então sempre tem que ter essa relação aí de reposição, né, para que você tenha ali características de execução ali também do ciclo, né, de aplicação do cabeçote da máquina de corte a água, né, de jato de água, né, então você acaba também perdendo um pouco, né, durante essa ação. Mas o grande detalhe está ligado ali à característica geométrica, né, do corte, e as características, obviamente, do parâmetro, né. E esse parâmetro ele envolve os seguintes sentidos, né. Vamos colocar aqui algumas indicações, né. Vou deixar aqui um destaque aqui. Você tem características ligadas à pressão, né, velocidade ali do fluido. Essas características elas estão ligadas diretamente ali ao ciclo hidráulico, né, que vai estar mandando ali para o cabeçote, né, e essas características aqui elas vão te dar base para que você tenha ali o poder, né, a máquina tenha ali o poder efetivamente ali do corte, que é uma das características comuns a essas máquinas aí, é de fato ali testar como é que vai ficar o acabamento do corte. O acabamento em si ele acaba não sendo tão bom, né, quando a gente vai comparar com materiais com nível de rugosidade, com uma precisão mais elevada, né. Mas aí nesse caso, como se utiliza muito corte para chapa, né,
acaba sendo muito satisfatório, né? Muito satisfatório. Então, exemplo, você vai comparar, né, exemplo, esse corte aí com jato de água, um corte, exemplo, uma máquina de oxicorte, a tendência de você ter um parâmetro de rugosidade bem melhor com essa máquina de jato de água é muito, muito ampla, né? Obviamente, tudo parâmetro, né, para poder melhorar, mas você tem uma tendência bem maior, né? E aí entra o detalhe que é o seguinte: a velocidade o qual o cabeçote vai estar se movendo, né? A velocidade com qual o cabeçote vai estar se movendo. Esse aí é o principal, né? É o mais comum aí para quem está na operação, né? Que é a velocidade com qual ele vai estar se movimentando. Essa velocidade ela vai estar oriunda da onde? Do material que está sendo cortado e da espessura desse material, né? Tendo em vista esses dois parâmetros, existe um terceiro, né, entre aspas, aí, que é a questão do acabamento, né? Ou seja, com base nos parâmetros ali estabelecidos, o corte está sendo satisfatório, né, que aí é um detalhe importante, né? Se está satisfatório, está ok, então se mantém ali o parâmetro, né? Obviamente, quanto maior a velocidade, melhor para o ciclo produtivo, né? E aí, quando você tem essa velocidade, né, estimada não, né, indicada, porque já vai estar ali no parâmetro ali do programa, você vai ter a capacidade de poder analisar, com base nessa velocidade, os deslocamentos que a máquina vai executar, e com base nesses deslocamentos, ter ali uma relação de tempo, né, uma relação de tempo qual vai representar no final ali o percurso total que ela vai executar, né? Então você vai ter o tempo que ela vai demorar para poder cortar todo aquele perfil, né? Só que esse parâmetro aí destinado, ele está de fato ligado ali a características do material e da espessura que vai ser utilizado, tá bom? Bom, então para o vídeo não ficar tão longo, né? No próximo vídeo a gente vai trazer uma situação-problema para poder calcular esse tempo estimado, né, de execução e algumas outras características, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, siga também a gente nos outros canais, valeu!